o caminho sempre é para o centro e para dentro. Om Namah Shivaya, meus queridos amigos e amigas, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na floresta do Natural Journey. Hoje o dia tá lindo, o céu tá iluminado, ensolarado, pelo menos aqui onde eu moro, mas astrologicamente o céu ele tá bastante carregado, ele tá bem dark, bem tenso. E eu quero aproveitar o ensejo, a inspiração celeste, para conversar um pouquinho sobre assuntos que não são lá muito populares, né? Hoje eu quero falar sobre a morte. Falar sobre perdas, sobre transformação, sobre regeneração, conversar um pouquinho sobre as nossas dores, sobre sofrimento, sobre traumas, sobre medos, inseguranças, feridas que não foram tratadas, falar um pouco sobre intimidade, né? Então como a gente projeta todas essas questões nos nossos relacionamentos, falar sobre sexualidade. E aí, o que vocês sentem quando eu falo sobre esses temas? Vocês sentem um certo desconforto? Se vocês sentirem um certo desconforto, é perfeitamente normal. Isso porque a gente tem uma enorme dificuldade de lidar com todos esses assuntos que são considerados tabus. A gente aprende a se esquivar desses assuntos, a não falar abertamente sobre esses assuntos. E justamente por isso que a energia escorpiana é uma das energias mais desafiadoras do zodíaco. Escorpião que rege a casa 8, que é uma das casas mais temidas, porque fala justamente sobre esses assuntos que a gente não tem tanta facilidade para lidar. Então, ao longo da nossa vida, a gente aprende a se esquivar de todos os temas que são de domínio da casa 8, né? Lembrando que as casas astrológicas, pessoal, são setores das nossas vidas, né? Então, são arquétipos que todos nós vamos vivenciar durante a nossa jornada aqui na Terra e que carregam um aprendizado, né? Então, a ideia é que a gente passe por essas casas, desenvolvendo os assuntos que são de domínio dessa casa, né? Aprendendo a lidar com esses temas. E a casa 8 eu diria que é uma das casas menos desenvolvidas, né? Justamente por esse mecanismo, né? Da gente fugir, da gente negar, da gente se esquivar, né? Das nossas sombras. Lembrando que tudo que existe no universo é polar, né? Então, da mesma forma que a gente tem a luz, a gente tem a sombra, da mesma forma que a gente tem a vida, a gente tem a morte, a alegria, a tristeza e por aí vai, né? Então, no final das contas, são polos opostos de uma mesma energia. Eu costumo dar aquele exemplo do dimmer de luz. Quando a gente vira para um lado, a gente tem a escuridão e quando a gente vira para o outro lado, a gente tem a luz. Mas no final das contas, tanto a luz quanto a sombra compõem um todo, né? Elas são a mesma coisa, né? Elas são indivisíveis. Então, a gente negar os aspectos sombrios da natureza e da nossa natureza é uma luta em vão, né? E além de ser uma luta em vão, ela pode gerar algumas consequências bastante devastadoras, algumas consequências catastróficas, né? Tanto para as nossas vidas individuais quanto para as nossas vidas coletivas. Então, vou dar alguns exemplos, né? A morte é um dos temas aí de domínio de Escorpião da casa 8, né? E a gente não está preparado para lidar com a morte, né? A gente nunca está preparado para lidar com a morte. Seja a morte literal, a morte física, né, de parentes, de amigos, de pessoas queridas, seja uma morte metafórica, né? A morte de relações, a morte de conceitos, de crenças, de hábitos, de versões ultrapassadas de nós mesmos. E por essa inabilidade de lidar com a morte, muitas vezes a gente segue a nossa caminhada carregando alguns cadáveres, né, nas costas que vão deixando a nossa caminhada mais pesada, né? Então, ao longo da vida, a gente vai colocando alguns objetos na nossa mochilinha, né? Coisas que são úteis naquele momento, que fazem sentido naquele momento, mas que ao longo da nossa caminhada elas podem deixar de fazer sentido. Mas a gente segue carregando esses objetos velhos, né, esses cacarecos inúteis e obsoletos que só vão tornando a nossa caminhada mais pesada. Adicionalmente, a gente acaba não dando espaço para o novo acontecer na nossa vida, né? Então, de tempos em tempos, a gente precisa fazer essa pausa, né? Abrir essa mochila para ver se tudo aquilo que a gente está carregando continua fazendo sentido, continua tendo utilidade, ou se não está na hora da gente
gente tirar esses objetos da nossa mochila para dar espaço para que a gente possa colocar coisas novas dentro dessa mochilinha, né? Se não está na hora da gente enterrar alguns cadáveres, né? Para que a nossa jornada ela fique mais leve, para que a gente possa dar espaço para o novo acontecer nas nossas vidas, né? Lembrando que a morte sempre é o prenúncio do nascimento de algo novo. Então, da mesma forma que a gente tem essa inabilidade para lidar com a morte, a gente tem uma enorme dificuldade de encarar a dor, né, de lidar com o sofrimento, principalmente na era das redes sociais, né, onde a gente só posta os pontos altos da vida e onde todas as pessoas parecem viver vidas maravilhosas, extraordinárias, né, onde todo mundo está feliz, realizado, contente, né, então a gente nega a nossa dor, a gente passa por cima da nossa dor. Então a gente não trata adequadamente as feridas, né? E quando a gente não trata adequadamente as nossas feridas, o que acontece? É que nem um machucado, né? Se a gente não trata esse machucado ele vai crescer, né? Ele pode inflamar, infeccionar e se tornar uma ferida fétida, né? Purulenta, que vai tomar conta do nosso corpo inteiro. E aí a gente passa a se movimentar a partir desses conteúdos inconscientes. Então a gente passa a se movimentar a partir da dor, a gente se movimenta a partir do medo, da insegurança, da inveja, do ódio, né? Então a gente acaba se comportando muito motivado por essas questões, né? Sem que a gente tenha consciência disso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de sofrer em um relacionamento pode vestir uma armadura e não se abrir para novos relacionamentos, né? Com medo de sofrer, a pessoa prefere nem se relacionar, né? Então ela se protege de um inimigo que nem existe, né? Ela se fecha para viver novas histórias, ela se fecha para viver novas relações. Então, a gente tratar as nossas feridas é fundamental para que a gente possa dar sequência aí à nossa caminhada de forma mais leve e para que a gente possa se abrir para novas experiências. E o risco também da gente não tratar as nossas dores, as nossas feridas, é que além da gente ser movido por todas essas questões, a gente também corre o risco de projetar esse conteúdo, né, nas nossas relações, principalmente nas relações íntimas, né, porque nas relações, por exemplo, de trabalho, a gente ainda consegue manter relações mais superficiais, né, mostrando só o nosso lado luminoso. E às vezes nem assim dá certo, né? Porque no trabalho a gente também observa as pessoas projetando as suas sombras, né? Então, como a gente lida com a sombra como sendo algo errado, né? Como algo que não deve fazer parte das nossas vidas, a gente projeta, por exemplo, os nossos erros para as pessoas, né? A gente não assume os nossos erros, né? Então, eu errei, mas na verdade tal área que não me mandou a informação dentro do prazo, né? A pessoa que me passou uma informação incompleta, né? Então por isso que eu errei, né? Dificilmente a gente tem essa coragem, né? E essa nobreza de falar, não, eu errei mesmo e ponto final, o erro foi 100% meu. A gente sempre justifica o erro transferindo a responsabilidade para outras pessoas, para outras áreas, enfim, né? Mas ainda a gente consegue controlar um pouquinho, né? Dentro do ambiente profissional. Agora, nas relações íntimas, acaba sendo bem desafiador, né? Porque quando a gente convive intimamente com outra pessoa, quando a gente é casado, mora, né, com outra pessoa, a gente se relaciona com o outro na nossa totalidade, né? E o outro também vai se relacionar com a gente na nossa totalidade. Então a gente vai manifestar o nosso lado luminoso e o nosso lado sombrio nas nossas relações, né? Principalmente depois que passa aquela fase da paixão, né? Aí que a gente se mostra por inteiro e a pessoa também se mostra por inteiro e começam a acontecer as brigas, as discussões, e é onde muitos casais acabam rompendo, né? Porque eles têm uma enorme dificuldade de lidar com as próprias sombras, né? Então, como que a gente projeta as nossas sombras nas nossas relações? Por exemplo, eu sou uma pessoa insegura, né? E consequentemente eu tenho ciúme, né? E eu controlo excessivamente o meu parceiro ou a minha parceira. Eu não me sinto merecedora de receber amor, então eu acabo me sujeitando a uma série de situações que agridem a minha natureza, né? Que ferem os meus sentimentos, por achar que eu não sou merecedora de algo melhor, né? Por achar que isso é o suficiente para mim, né? Ou ainda, eu sou uma pessoa
que tenho medo de ser abandonada, né, que em virtude aí das circunstâncias da minha vida, eu desenvolvi esse medo, né, de ser abandonada. Então eu acabo adotando uma postura excessivamente possessiva, né, com a pessoa, né, com quem eu resolvi compartilhar a minha vida. Entre outras projeções, né, gente? Por exemplo, se eu tenho uma relação ruim com a minha sexualidade, né? Se eu entendo o sexo como sendo algo pecaminoso, né? E aí eu acabo projetando essa sombra, julgando pessoas que têm uma relação positiva com a própria sexualidade, né? Adotando uma postura moralista e às vezes até agressiva com as pessoas que vivem a sua sexualidade com mais naturalidade. Então as projeções elas acontecem o tempo todo. Então, para a gente melhorar os nossos relacionamentos, o caminho nunca é a gente apontar o dedo para o outro, né? A gente falar como o outro tem que ser, como o outro tem que agir, responsabilizar o nosso parceiro e a nossa parceira ou a nossa parceira pelo nosso insucesso, pelo nosso descontentamento, pela nossa tristeza, né? Mas a gente fazer o caminho inverso. Né, da gente olhar para gente, para dentro de nós, para a gente olhar para as nossas feridas emocionais, olhar para os nossos traumas, para os nossos medos e para as nossas inseguranças. E por mais que doa, esse é um movimento necessário se a gente tem esse desejo de viver relações saudáveis e luminosas, né? Porque se a gente não trata as nossas sombras, essas sombras elas passam a dominar as nossas vidas e, consequentemente, a gente vai viver relações sombrias, né? A gente vai viver relações de conflito, relações desafiadoras. Né? Então, o caminho sempre é para o centro e para dentro. Então, um conselho que eu queria compartilhar com vocês é que, por mais que doa, se você tem o desejo, né, de viver uma relação feliz, uma relação harmoniosa, uma relação saudável, é importante fazer esse processo de autoinvestigação, né? A gente ter a coragem de mergulhar nas nossas sombras, né? A gente entender quais são os nossos medos, as nossas dores, os nossos traumas e curar essas feridas, né? Então eu gosto muito de uma frase do Jung que fala que a gente não se torna seres iluminados imaginando figuras de luz, mas fazendo um mergulho sincero, honesto e corajoso na nossa natureza sombria, né? E aquela história, quando a gente não tem consciência das nossas oportunidades de desenvolvimento, a gente fica estagnado, a gente não sai do lugar, a gente só fica transferindo a responsabilidade para os outros, culpando as pessoas pela nossa infelicidade, mas a gente não trata essas questões, né? Então para a gente evoluir, para a gente se desenvolver na vida, a gente precisa ganhar consciência de quais são as nossas oportunidades. E eu vejo que a gente tem uma enorme dificuldade, né, de reconhecer quais são as nossas oportunidades, né? Então, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa, quais são os seus pontos fortes? Eu sou muito organizada, eu sou disciplinada, eu me preocupo com as pessoas, né, eu sou alegre, né, eu colaboro, né? E quais são as suas fraquezas, né? Quais são as suas oportunidades de desenvolvimento? Bom, eu acho que eu sou muito perfeccionista, né? Então é muito comum, eu trabalho com RH, né? É muito comum que em entrevistas de emprego, por exemplo, as pessoas acabam falando sobre o perfeccionismo como uma oportunidade de desenvolvimento. Não que a pessoa não possa ser perfeccionista, ela pode ser de fato perfeccionista de uma maneira negativa, mas é uma maneira da gente falar sobre uma oportunidade, falar sobre um problema, mas com cara de qualidade, né? Então, para as empresas, por exemplo, ser perfeccionista pode ser uma coisa positiva, né? Eu busco fazer o melhor, né? Eu prezo pela qualidade nas minhas entregas, né? Então eu percebo que de fato a gente tem uma enorme dificuldade de falar abertamente sobre as nossas dores, sobre os nossos desafios, sobre as nossas vulnerabilidades, né? E é um exercício, né? A gente ter essa coragem de falar abertamente sobre as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas dores. Mas ao mesmo tempo, quando a gente se predispõe a fazer esse exercício, né? Quando a gente compreende, né, que a nossa natureza é luminosa sim, né, mas também é sombria como a natureza de tudo que existe no universo, né? Quando a gente ganha consciência de que a gente é luz e sombra, né? Quando a gente não nega as nossas sombras e a gente fala abertamente sobre essas questões com as pessoas, normalmente a gente costuma ter uma reação muito positiva, né? Ao invés da gente ser julgado, a gente recebe acolhimento, a gente recebe ajuda, a gente recebe compreensão por parte das pessoas, né? Então, se vocês não têm esse hábito de falar abertamente sobre as suas oportunidades, eu sugiro
sugiro que você procure fazer esse exercício, né? E depois me conta aí no que deu, né? Mas normalmente, quando a gente fala honestamente, né? Não no lugar de vítima, mas quando a gente tem essa coragem de falar abertamente e honestamente sobre os nossos desafios, a gente costuma receber bastante ajuda, né? Bastante acolhimento. As pessoas, elas sentem empatia, porque no íntimo, né? As pessoas sabem que elas também são assim, né? Elas também têm as suas dores, elas também têm as suas dificuldades, né? Então a gente acaba aproximando as pessoas, né? A gente acaba estabelecendo relações mais verdadeiras, né? De mais colaboração, de mais compreensão, de mais empatia, né? Então, o que a gente está vivendo nesse momento? Além da temporada escorpiana, a gente está vivendo um período entre eclipses, né? Então a gente teve o eclipse solar no signo de Libra e agora na sexta-feira a gente tem o eclipse lunar no signo de Touro, né? E os eclipses, eles sempre são um momento onde a gente tem acesso a algumas questões que estavam ocultas, né? Então a gente tem a oportunidade de acessar alguns segredos, né? De acessar questões inconscientes, a gente acessar as nossas sombras, né? E esse eclipse que está acontecendo agora no signo de Touro, inclusive, é o último eclipse de uma temporada de eclipses que a gente teve acontecendo no eixo Touro e Escorpião. Então há 1 ano e meio que a gente vem vivendo alguns desafios relacionados a essas energias, Touro e Escorpião, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente teve ali o primeiro eclipse acontecendo no signo de Escorpião, meu pai tinha acabado de morrer, né? E eu passei a lidar com uma série de circunstâncias na minha vida relacionadas, desencadeadas pela morte do meu pai, né? E sempre no eclipse acontecia uma grande transformação na minha vida, né? Então ou eu mudava de trabalho, ou eu mudava de casa, e eu sabia que essas mudanças todas estavam de uma certa forma ligadas, né, a esse acontecimento aí inicial que foi a morte do meu pai, que aconteceu ali no início da temporada de eclipses nesse eixo de Touro e Escorpião. Então agora, no último eclipse, que vai acontecer no signo de Touro, é como se fosse a conclusão, né, o fechamento de todos esses temas que eu trabalhei durante esse período. E aí a gente vai começar uma nova temporada de eclipses que vão passar a acontecer dentro do eixo Áries e Libra, né? Então a gente teve o primeiro eclipse solar aí no signo de Libra e a gente vai passar a ter outros eclipses dentro desse eixo, né? Trabalhando os temas que são de domínios dessas energias. Então aproveitem essa oportunidade para fazer uma revisão, né, de todos os aspectos desafiadores, de mortes, de perdas que aconteceram na vida de vocês, né, durante esse período aí de 1 ano e meio, né? Esse é o momento de concluir esses assuntos, de dar o fechamento para esses assuntos, né? Seja ele o fechamento que for, né? Pode ser um fechamento positivo se você tiver feito a lição de casa, se você tiver aprendido as lições que o universo queria te ensinar naquele momento, como também pode ser um desfecho ruim, né? Se você não fez a lição de casa, se você não aprendeu aquilo que você deveria aprender. Mas concluiu essa matéria, né? A gente fechou essa matéria e agora a gente vai começar a estudar uma outra matéria, né? Então, por mais que seja desafiador, esse é o momento da gente entrar em contato com as nossas sombras individuais, as sombras da humanidade, as sombras coletivas, para que a gente possa tratar essas sombras e se libertar, porque o risco aqui é a gente não tratar essas questões todas e essa sombra, ela passar a dominar as nossas vidas, né? Que é o que a gente observa, né? Que vem acontecendo aí enfim, muitas partes do mundo, e a gente também pode fazer uma análise aí para observar se essas sombras, de uma certa forma, não estão dominando as nossas vidas e as nossas relações. Então, é isso, né? A dor, ela ensina, né? Ela ensina através de uma didática que não é muito ortodoxa, mas que ao mesmo tempo é muito eficaz, né? Porque quando a gente aprende algo através de uma situação de dor, através de uma situação de perda, através de uma situação desafiadora, são aprendizados que ficam muito enraizados dentro da gente, né? Então é o arquétipo da fênix, né? Que é um dos arquétipos, uma das representações do signo de Escorpião, a fênix que renasce das cinzas. E quando ela renasce das cinzas, ela adquire uma visão muito mais ampla, né? Então a gente se empodera quando a gente tem esse aprendizado a partir das nossas sombras, né? E a gente adquire uma visão muito mais ampla, né? Muito mais sábia sobre os fatos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu desejo a todos um excelente eclipse.